Lula se reuniu hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o ministro Fernando Haddad, tentando encontrar uma saída política para uma medida provisória chamada de compensação de equilíbrio fiscal. Essa é a medida que foi adotada semana passada e causou enorme reação em setores da economia, que estão simplesmente pedindo que se acabe com esse texto, joga isso aí fora. A reportagem é de Carol Rosito. Pacheco manifestou insatisfação pelo fato de o governo querer tratar do tema por meio de uma medida provisória, não dando tempo ao Congresso para negociar e gerando insegurança jurídica. O presidente do Senado disse ainda que vai decidir sobre a tramitação da matéria nesta terça-feira e apontou que há um esforço no Congresso para chegar a uma medida que compense a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores e municípios. O encontro fez parte da ofensiva do governo para amenizar a reação negativa à proposta. Representantes vão procurar nos próximos dias entidades como a Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária para contornar o clima de insatisfação. O presidente Lula determinou a nós do Ministério das Relações Institucionais, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o líder do governo do Senado, que é o relator do projeto de lei no Senado, para que hoje, amanhã, essa semana, intensifique essas negociações, seja com as entidades dos setores econômicos, seja com as lideranças, tanto no Senado quanto na Câmara, para que a gente possa sentar, discutir e construir a melhor proposta. Nesta segunda-feira, o PP, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, entrou no STF contra a medida provisória. A sigla argumenta que o projeto viola os princípios da anterioridade e da não cumulatividade de tributos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o foco da equipe econômica é o crescimento acentuado desse gasto tributário verificado nos anos recentes. O custo para a Receita Federal, com o ressarcimento de créditos presumidos, subiu entre 2019 e 2022, de 5 bilhões de reais para 22 bilhões de reais, sem que se tenha havido mudança legal que justifique esse aumento. O que a Receita quer é fazer um sistema mais transparente, em que eu possa, por meio de um sistema operacional, identificar se a compensação de crédito está sendo feita na forma da lei. Porque a impressão que dá é que isso não está acontecendo, ou está acontecendo de forma indevida. Haddad disse ainda que a MP não deve ter impacto inflacionário, já que a devolução de créditos de PIS/COFINS às empresas vai continuar acontecendo. A devolução ela continua garantida. A preocupação maior que eu ouvi dos empresários é em relação ao prazo. E isso nós estamos dispostos a sintonizar com a reforma tributária. A avaliação é de que a MP tem poucas chances de prosperar. Enquanto pressionam o governo para retirar o texto, líderes do Senado estudam soluções para compensar a desoneração. Entre elas estão a legalização dos jogos de azar, o projeto sobre devedor contumaz e o programa especial de regularização tributária, já aprovado no Senado e aguardando votação da Câmara. Murilo de Aragão, conversando com integrantes do governo responsáveis pela edição dessa medida provisória, a gente ouve da parte deles que sim, que eles antecipavam uma reação, talvez não tão hostil como veio, mas antecipavam alguma reação dos vários segmentos econômicos, mas que precisavam e tiveram coragem para editar a medida provisória. Sobrou-lhes coragem e faltou-lhes sabedoria política? William, olha só, a questão é grave no sentido da sabedoria política, porque não é a primeira vez que o governo trata dessa questão de arrecadação de uma forma, vamos dizer assim, agressiva. A questão da reoneração da folha, logo após a derrubada dos vetos no final do ano passado, caiu muito mal no Congresso, gerou toda uma confusão. E agora vem essa medida provisória, apelidada da medida provisória do final do mundo, e que gerou uma reação inusitada de união dos setores empresariais. Inclusive, a CNI, que tem uma tradição de ser amena nas suas relações, nas suas reações com relação a medidas do governo, teve uma reação inusitada. O presidente da entidade abandonou uma delegação empresarial
liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, em protesto à edição da medida. Então, é claro que a questão foi muito mal colocada, o problema fiscal existe, mas a forma de tratar a questão foi, no mínimo, inábil e vai gerar complicações para o governo. William. Obrigado, Murilo. Como é que fica no Congresso? Não, o Congresso já decidiu. Aí já tá decretada a derrota do governo, a derrota da medida provisória, isso aí é questão de tempo. O que eu sinto que está sendo operado é, de alguma maneira, uma saída honrosa para o governo, seja retirando a medida provisória, seja permitindo a alocação do seu trecho em outro projeto de lei. Mas a derrota já isso aí já aconteceu. Eu acho muito difícil ter uma outra saída que não seja uma derrota do governo, outra derrota no governo, uma semana, 2 semanas depois, de muita gente colocar que agora o Lula entrou em campo para resolver o jogo, vai ter reuniões semanais, né? Às segundas-feiras. Às segundas-feiras. Isso que eu estava dizendo na abertura do programa. Um ano e meio de governo. Segunda-feira é dia do Lula entrar em campo. Né? Com um ano e meio de governo e depois de umas 10 derrotas, pelo menos, acumuladas ao longo desse 1 ano e meio, né? Se precisou entrar agora, já deveria ter entrado antes. Mas o Congresso já decidiu, né? Isso já está definido. Você queria falar, Murilo? Prossiga, por favor. Sim. Olha, é importante verificar se não houve aí uma intenção de baixar a medida provisória, incrementar a arrecadação e deixar ela caducar. O governo já tinha feito isso com um famigerado imposto de exportação de óleo e gás no ano passado. Né? A medida provisória foi editada, tinha um prazo de vigência equivalente ao prazo de vigência da medida provisória, e aí ela caducou, o governo arrecadou e ficou por isso mesmo. Existe, claro, uma disputa na justiça e um dia talvez o governo perca e vai virar um precatório, alguma coisa assim. Então é importante ver qual é o alcance. Se de repente a jogada foi, eu edito a medida provisória, eu sei que vai ter a reação, mas eu vou arrecadar durante esse período. Isso é um ponto importante a se considerar. Qual por favor, Daniel? Esse ponto é importantíssimo, William, pelo seguinte, a Carol já nos trouxe essa informação no VT que nós acabamos de acompanhar. O PP, Partido Progressistas, hoje entrou no Supremo com uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo a derrubada, uma liminar para derrubar imediatamente os efeitos da medida provisória. Só que teve muita gente no setor privado que torceu um pouco o nariz para essa ADI. Por quê? Porque várias empresas, segundo já me garantiram, estão entrando com pedidos de liminar na primeira instância para juízes federais e com uma imensa expectativa de que iam conseguir uma liminar para já não ter que pagar nada, para continuar com a compensação de PIS/COFINS do jeito que está hoje. Então, não iam pagar mais nada para o governo. O que acontece? A partir do momento que esse tema sobe para o Supremo Tribunal Federal diretamente com uma ADI, a tendência do juiz de primeira instância é ficar quietinho e não decidir nada. Então, para aquela empresa que estava procurando uma liminar imediatamente, é um tiro pela culatra. É isso, eu deixei você agora, porque a gente vai ter um lado técnico que cabe a você aqui ajudar a gente a entender. A gente viu inicialmente a confusão política criada, o Daniel nos traz agora a confusão jurídica que está criada também. O Murilo nos dá a visão da falta de sabedoria política em tratar a questão fiscal da maneira agressiva como foi tratada, nas palavras do Murilo. Agora, tecnicamente, o que é possível? Porque isso aí está válido. As empresas têm que, a partir de amanhã, elas têm que pagar. Tem que pagar a partir de amanhã, porque a medida provisória tem força de lei, já fica valendo, né? Então, assim, independentemente se a derrota no Congresso já está garantida, já existe um processo de judicialização também na partida. Mesmo desconsiderando essa ação do Progressistas ou essa expectativa aí de várias ações judiciais na primeira instância, porque enquanto o setor privado não conseguir uma decisão que suspenda a validade da MP, eles vão ter que pagar imposto. Eles vão ter que pagar imposto a partir de amanhã. Portanto, por isso estão subindo o preço de combustíveis. Se cair a medida lá na frente, eles vão ter que ser ressarcidos por esse imposto. Então, é mais uma batalha. Quer dizer, a judicialização tributária no Brasil é um negócio que não tem fim.
O preço é o grande regulador do mercado, William, né? Tem aquela história do corpo sai no xixi e na economia sai pelo preço, né? Porque não existe outro mecanismo. E ele é o mecanismo mais cruel ao mesmo tempo, porque as empresas vão ter um impacto direto no caixa, porque se elas não conseguem mais usar um crédito de PIS/COFINS para compensar outros tributos, elas vão ter que tomar dinheiro do seu próprio caixa e isso vira custo. Portanto, se vira custo, em algum momento vai para o preço. No caso dos combustíveis, que é um setor que tem margem muito pequena, é um impacto que chega imediatamente para o setor. Esse aumento de impostos, segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, já pode começar a gerar aumento nos preços amanhã. Caio, como é que o Congresso pretende tratar a questão agora, já que, seguindo o seu raciocínio inicial, decidida está a questão, o governo vai ter que se virar? Ou o Congresso vem com alguma sugestão? Não, William, hoje a gente pode chamar de ultimato, a gente pode chamar de um prazo, a gente pode chamar de como a gente quiser chamar, mas o presidente do Congresso, o seu representante, Rodrigo Pacheco, foi até o Palácio do Planalto e falou, do jeito que está não dá, tem uma possível inconstitucionalidade, muita pressão, muita reclamação, conseguiu unificar todo mundo contra a medida. Então, o ultimato é até amanhã, até terça-feira, ou o governo apresenta, ou a medida provisória vai tramitar. Amanhã a Thaís Herédia subiu uma informação importante também aqui no site agora há pouco, tem uma super reunião, né, na FPA, na Frente Parlamentar da Agropecuária. O Congresso já está pronto, né, mas o Pacheco deu esse prazo até amanhã para o governo, ofereça alguma coisa. A equipe econômica, pelo que a gente sabe, está quebrando ali, usando a caixa de ferramentas para tentar oferecer alguma coisa. Né? Com o que está, não vai. Aí tem que ver se com o que, se a equipe econômica oferecer uma alternativa, o Congresso vai topar. Se não topar, vai ser na tramitação mesmo e até mesmo a devolução, né? Que ela está sendo cogitada real pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, o que é muito forte, porque o Rodrigo Pacheco é ministeriável do Lula, é o candidato do Lula em Minas Gerais em 2026. É uma medida extrema a devolução. Murilo, você é um veterano observador da maneira como são tomadas as decisões políticas em Brasília. Como você explica essa? Olha, é uma insistência no erro, como eu já disse, não é a primeira vez. Agora, teria sido muito mais simples, ao invés de jogar a bomba dentro do Congresso e sair correndo para ver o que acontece, poderia tratar do tema em um consenso com o próprio empresariado, com as entidades empresariais e com as lideranças do Congresso, dizendo, o meu problema é esse, nós precisamos encontrar uma solução e vamos trabalhar juntos a solução. Agora, a forma que é colocada é uma forma ruim, porque primeiro o governo não tem maioria dentro do Congresso, então ele teria que ter a certeza de que a medida provisória ia ser aprovada para colocá-la em jogo. Ele não tem nem certeza sequer que pode empatar o jogo. Agora, e na forma que foi feita, se gera um mal-estar tão grande que isso termina sendo contraproducente para um governo que é derrotado periodicamente pelo próprio Congresso. O fato é que não existe o entendimento de que hoje, quer queira, quer não queira, seja por direito ou seja de fato, existe uma espécie de semipresidencialismo. Então não dá para se tomar medidas de repercussão tão ampla como a que foi tomada, sem haver um consenso, principalmente quando não se existe uma maioria. É bom lembrar aqui, já encerrando essa minha intervenção, de que a medida provisória ela é uma invenção parlamentarista e que ela pressupõe a existência de uma maioria no Congresso para apoiá-la. Então, no sistema parlamentarista, o governo, o primeiro-ministro, tem a presunção da maioria e, por isso, ele edita, né, uma medida que tem força de lei na certeza de que será aprovada. E, caso seja derrotado, equivale a um voto de desconfiança. Ele pode até cair, deixar de ser primeiro-ministro. Então, o uso da medida provisória está mal colocado, ainda está mal colocado, apesar de todas as restrições que foram feitas neste século ao uso da medida inventada na Constituição de 88. William. Eu tenho Daniel e Caio me pedindo a palavra. Daniel? Caio, Thaís também, nossa. Então vamos deixar para a Thaís, então, né? Não, você começa, Daniel. Então vamos, Daniel. Todo mundo breve e sucinto para falar mais vezes. A pergunta aqui que eu coloco, e vou fazer uma tentativa de resposta, é por que o governo, percebendo essa reação desastrosa que a gente tem, um quase consenso contra a MP,
tomou na semana passada a decisão de seguir adiante, não dava para prever. E a minha tentativa de resposta é que 2 aspectos aqui foram imaginados pelo governo e o governo se frustrou. Primeiro aspecto foi manifestado hoje numa brevíssima entrevista do ministro Alexandre Padilha, em que ele disse, olha, no ano passado também teve reação à medida provisória do CARF, do voto de qualidade no CARF e MP das subvenções de ICMS. Verdade, a reação foi terrível no início e depois as coisas foram se acomodando com um grande esforço político do governo. Mas acho que o sentimento é outro em 2024, não tem nada a ver com aquele de 2023. Não dá para repetir a história. E segundo, foi uma tentativa do governo ali que eu vi de tentar colocar setores que estão pagando a conta da desoneração para os 17 setores produtivos, ou seja, aqueles que não se beneficiam da medida, para lutar no Congresso por uma compensação. Só que a reação não foi a que o governo esperava. A reação não foi de esses setores brigarem com os contemplados pela desoneração. A reação foi unânime ali em todo mundo brigar contra o governo. Eu acho que isso que o governo não esperava. Eu vou trazer a frase que me disse o deputado Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar do agronegócio, da agropecuária, talvez seja a maior hoje do Congresso Nacional. Eu perguntei para ele qual a sua avaliação sobre essa reação tão grande, envolvendo todos os setores que inclusive estarão lá amanhã nesse almoço convocado pela Frente Parlamentar, que vai ter a coalizão de outras frentes. Ele disse, eu acho que eles cansaram, eles empresários. Esse era o ponto que eu queria seguir, que o Murilo indicou, o Daniel e você também, passando primeiro que você tinha me pedido a palavra, Caio. Essa descrição que o Daniel faz entre 2 situações semelhantes, porém com uma modificação importante. O ano passado o governo vem, adota uma postura agressiva via MP e vê, claro, uma reação forte, mas ela se esvai. Desta vez parece que não. É o cansou que está imperando? Sim, é um sentimento de que aquela premissa que a gente adotou e discutiu bastante, de que a agenda econômica tem consenso e a agenda de costumes não tem consenso entre Palácio do Planalto e Congresso, a gente está vendo cair por terra nesse caso, né? História viva aí de uma semana para cá. Não tem mais consenso em agenda econômica. Por quê? Porque o Congresso aprovou tudo que aprovou de agenda arrecadatória o ano passado, sempre alertando, cadê o corte de gastos? Cadê a reforma administrativa? Cadê o spending review? Onde estão as revisões tributárias? E aprovou toda a agenda do Haddad em 2023. Virou o ano, cadê? Essa agenda não veio. O Arthur Lira cansou de falar isso, de pedir, de solicitar, de sugerir para o próprio Lula. Só que a equipe econômica e o Palácio do Planalto continuaram com a agenda arrecadatória e aí cansaram. Murilo, você como cientista político, em que medida a gente pode cravar, como a gente fala na gíria jornalística, que o sentimento que impera hoje não é mais um sentimento de condescendência em relação ao governo, não é mais um sentimento de confiança nas tão cantadas em prosa e verso capacidades de negociação do presidente Lula, não é mais paciência e esperança, mas é um profundo me encheu o saco. Olha, talvez a expressão seja um pouco forte. Agora, eu relembro que na sexta-feira, no evento do Esfera, em São Paulo, o empresário Rubens Ometo vocalizou uma indignação muito grande com relação a essa fome tributária do governo. E a fala de Rubens Ometo, na ocasião, ela recebeu amplo apoio de muitas pessoas que viram naquela fala a sua visão de governo. O fato é, todos entendem que existe um problema fiscal, todos entendem que existe um compromisso com o equilíbrio fiscal. Agora, a questão é a forma com que se colocam os problemas e que gera, sobretudo, um quadro de insegurança jurídica. Este quadro de insegurança jurídica é terrível para o empresário, principalmente para os investidores estrangeiros, que olham o Brasil e entendem como questões tão importantes são decididas de uma forma assodada. Então, falta habilidade e isso é um problema que o presidente Lula tem que resolver. Ele tem que emprestar a sua experiência, né, e a sua técnica de sedução, de convencimento à sua equipe, à sua coordenação política. Senão, vai sempre andar aos trancos e barrancos e gerando reações muito negativas, como é esse caso agora e como foi o caso
da exportação, do imposto de exportação no ano passado, do óleo e gás, do petróleo, e também da medida da reoneração. Nós vamos viver em permanente conflito, isso não é bom para o governo. Por isso que eu brinquei no começo, tinha uma ironia ali da minha parte, Daniel, na abertura da nossa edição de hoje, dizendo é segunda-feira, então é dia de tratar de alguma crise. Segunda-feira passada, Daniel, a gente esquece rápido, porque as crises no Brasil vão vindo com tanta rapidez que a última a gente já parece que foi no século passado. Era assim, segunda-feira de manhã, o Lula se reúne com todos os mais importantes personagens do seu governo, as pessoas mais próximas dele, para entrar em campo e tratar da articulação. O que a gente tinha segunda-feira da semana passada? Uma busca de resposta a uma série de derrotas trazidas por vetos no parlamento. O que nós temos nessa segunda-feira? Uma ampliação de uma crise, como dizem os integrantes do governo que participam dessas reuniões. Nós temos que ver o contexto. Como é que é o contexto visto pelo governo? É que há uma distorção da distorção da distorção, e nessa distorção o governo tem ao seu lado o STF e uma liminar importante do ministro Zanin. E ainda assim, segunda-feira, após segunda-feira, a gente espera o operar da política, como diz Alexandre Padilha, entrar em campo. Ele está conseguindo jogar? O operar da política, evidentemente, é o Lula. Não, de forma nenhuma. Você fez um belíssimo resumo, William, porque o que está acontecendo é uma sensação para dentro dos poderes, do próprio executivo, do legislativo e para fora de Brasília, uma sensação de fragilidade do governo, de pouca coordenação interna, de ministros que batem a cabeça com as suas medidas, de pouca interlocução com o Congresso, e isso também vai criando um ânimo mais favorável para a oposição, seja porque a oposição cresce, né, nesses momentos, como teve a vitória recente ali com uma sucessão de derrubadas de vetos ali importantes e o governo saiu perdendo, que motivou as primeiras reuniões de segundas-feiras por parte do presidente Lula, mas vai criando também um ânimo favorável para a oposição junto ao ambiente empresarial, por exemplo. Uma das pessoas mais aplaudidas nesse encontro empresarial citado pelo Murilo, no qual você esteve também, William, foi o governador Tarcísio de Freitas. Isso não é por acaso, porque ele tem, pelo menos no discurso, e aí não vamos nem entrar no mérito se o ajuste fiscal de Tarcísio está bom, se está ruim, está fraco, se é inspirado no Lula, se não é, mas ele passa esse discurso de comprometimento com o ajuste fiscal, enquanto o governo não, só quer uma agenda arrecadatória. Então, a sensação de fragilidade que o governo vai criando é muito grande. Aí você me pediu a palavra. William, esse cansaço é um cansaço também, e o Rubens Ometo fala disso, né, que essa crise está cansando até os mais otimistas, essa crise permanente que não acaba muito, mas que não acaba nunca, esse cansaço, ele está também, inclusive, pela confusão do governo, porque o empresário no Brasil, ele fica esperando a oportunidade, o momento de tomar as melhores decisões. E essas decisões, nesse país, elas são tomadas nos intervalos das crises. Portanto, se não há intervalo de crises, não há momento para tomar a decisão. O Brasil já enfrenta um combo de crescimento econômico em que um investimento na capacidade produtiva, ou seja, que vai sustentar esse crescimento que está fomentado por uma melhora no mercado de trabalho e na renda das famílias, para ele ser sustentável. Se o investimento não acontecer, esse crescimento não vai continuar. Eu acho que tem, assim, há uma década o empresário brasileiro toma decisões em breves momentos sem crise nesse país. Então, a canseira vem disso também. A minha percepção de conversar com eles a canseira vem disso. Uma década com breves espaços de tomada de decisão e neste governo não há nem isso. Caio, a gente está num momento crucial da nossa conversa, porque do ponto de vista político, como jornalistas, a gente precisa ser capaz de identificar se quando empresários de peso vêm a público e se pronunciam de forma muito crítica em relação ao governo, se isso é circunstancial, é uma resposta a uma medida provisória que, de fato, foi encarada como algo muito agressivo, hostil e desnecessário até, por todos os segmentos de economia, ou estamos diante daquilo que eu vou tentar formular da seguinte maneira, de uma espécie de desilusão em relação ao governo.
Não, William, o que eu vejo, sinto e converso, eu sinto que está em curso uma cisão, principalmente do setor do empresariado que ajudou a tirar o Bolsonaro, né, que foi contra o Bolsonaro, e tinha uma expectativa de que o Lula 3 fosse um Lula 3 de frente ampla, fosse um Lula 3, um governo de centro, fosse um Lula 3 mais market friendly, né, mais amigo, vamos dizer assim, do setor privado. E não foi. Sucessivamente, o governo Lula 3 foi dando amostras que era um governo PT, um governo executivo PT. E logo isso foi cansando. E para e passo o que veio acontecendo? Esse setor começou a ficar órfão, entre aspas, porque nunca foi um setor petista, empresariados petistas, né? Mas ele começou a olhar o ambiente, vendo queda de popularidade, vendo uma agenda, aqui em São Paulo principalmente, que é o principal nome da oposição, market friendly, de investimentos, de infraestrutura, de trem, não sei onde, por aí vai, e começou a deslocar o seu olhar e a deixar o governo Lula 3 para trás. Eu acho que o que está em curso já há algumas semanas no Brasil é uma cisão da elite, de novo, com um governo petista, e procurando um candidato para 2026 para jogar contra o Lula ou quem quer que seja deste governo, do governo federal. Murilo, o Caio usou a palavra cisão de elites empresariais em relação ao governo. Você vê isso acontecendo? Sim, eu vejo isso, mas é claro que se o governo tomar um outro rumo, o apoio virá. O empresariado é muito pragmático, ele não deseja o fracasso do governo, ele deseja um governo funcionando de forma pragmática e que seja a favor do progresso, a favor do desenvolvimento e que decida no diálogo o enfrentamento dos problemas do país. Agora, a maior consequência que eu vejo é o custo político. O governo gera inflação política. O governo, com as atitudes que toma, ele termina aumentando o custo de operação política que ele tem pela frente. E olha, ele tem um orçamento para aprovar, tem a reforma tributária e tem outras agendas importantes. E pior, com um custo político muito alto, ele pode começar a não ter condição de enfrentar desafios ruins, a aprovação de pautas bombas, aprovação de matérias contra, seguidas derrotas em votações de vetos. Ou seja, quando se toma uma decisão como essa aí, causa uma repercussão sistêmica no sistema político. E isso tinha que ser levado em conta e prova que as reuniões de segunda-feira ainda não estão funcionando. E é claro que o setor empresarial fica muito desagradado. E eu não diria que existe uma cisão. Existe sim uma crescente oposição a políticas, ou pelo menos a específicas políticas como a que foi adotada agora na medida do fim do mundo, na MP do fim do mundo. Então, o governo sofre uma pressão forte. Eu lembro aqui que a CNI, que sempre foi muito amena, quase chapa branca na sua atividade de defesa de interesses do empresariado, foi bastante dura quando abandona a delegação presidencial do vice-presidente Geraldo Alckmin no exterior. Enfim, então é uma situação diferente. É uma situação que se mostra bastante complexa para o governo em relação à sua agenda com o empresariado. Só brevemente, eu acho que tudo o que a gente está vendo acontecer agora, nesse primeiro semestre de 2024, a gente vai ter uma precisão melhor depois da eleição municipal, que provavelmente o governo vai perder, porque a esquerda vai perder, porque tradicionalmente a esquerda não faz um grande número de prefeitos. Haja vista 2020, o Centrão que ganhou, enfim, PSD vai bem, os partidos de centro devem ganhar as eleições municipais. E aí sim vai ser um momento chave para a gente ver para onde vai o governo. Tudo que a gente está discutindo aqui agora, William, eu não acho que vai ter alguma solução em julho, agosto, setembro, outubro, até novembro. Novembro, dezembro, esse governo vai tentar, de alguma maneira, ter uma guinada, que ainda eu não tenho, pelo menos, não sei, o Murilo, o Daniel, vocês, para onde vai, porque o próprio PT cobra uma guinada à esquerda. Cobra um aumento, um expansionismo fiscal, um aumento de gastos justamente para facilitar, porque cada vez que passa tem um risco maior, analisado pelo próprio PT e pelo próprio governo, de uma eleição muito difícil em 26. Então, ou abraça a agenda market friendly,
o que eu acho difícil, ou vai ter uma guinada para o outro lado e acentuar essa cisão. Vai sair mais caro essa demora, porque do jeito que a coisa está, a eleição parece daqui um século. O William falou, de cada semana parece que a crise foi século passado, né? E parece que falta um século para a eleição, portanto vai sair mais caro. E aí não é só por conta do Brasil, o dólar quase bateu 5,40 hoje, tem uma pressão internacional muito forte da economia americana. O Haddad teve problema com o mercado financeiro na semana passada, com aquele ruído do boato, que virou rumor e que criou ali uma situação de constrangimento com ele e com executivos do mercado. Quer dizer, o clima não está bom, o preço já está salgando, o preço dos juros, o câmbio, quer dizer, isso tudo vai gerando uma... Posso te interromper nesse ponto, que me parece crucial o ponto que você levantou, Thaís. Sou muito grato. Acho que você vai a um aspecto que eu acho que devia ser central na nossa forma de analisar isso. Queria submeter imediatamente ao Caio, ao Daniel e ao Murilo. Quando você fala dos ruídos do Haddad com o mercado financeiro, na verdade você está falando dos ruídos do Lula com o mercado financeiro. Porque o que causou o ruído foi o seguinte, foi saber que são levadas propostas ao presidente da República que deveriam ajudá-lo a resolver uma armadilha criada para si mesmo, que é a armadilha do orçamento. Tem os gastos obrigatórios crescendo da maneira como estão, em função de um arcabouço criado pelo próprio governo dele, que lhe impossibilitarão tratar de despesas discricionárias em prazo breve. E essas medidas impõem, por exemplo, desvincular ou desindexar o aumento do salário mínimo de certos benefícios. Impõem também algum tipo de contingenciamento. É um leque de propostas colocadas diretamente ao presidente da República e o que parece ser a perspectiva do mercado é o medo de qual decisão ele toma, Daniel. É por isso que se resgata a possibilidade de uma conversa franca, dura da equipe econômica com o presidente sobre desvinculação dos pisos constitucionais ali, de saúde, educação, ou limitar o crescimento dos gastos da Previdência. Eu estava até checando aqui, ainda não saiu a agenda do presidente para amanhã, terça-feira, porque depois do almoço ele vai para a Itália, na reunião do G7. Agora, tudo indicava que amanhã, ainda pela manhã, ele faria uma reunião ali com os ministros da área econômica, onde possivelmente Fernando Haddad colocaria a necessidade, que já foi externalizada por Simone Tebet, por exemplo, de mexer nos pisos de saúde e educação. E essa agenda não colou. E aí teremos um embate de forças relevante entre equipe econômica, vejo Haddad falando a mesma língua de Simone Tebet, Geraldo Alckmin, no que puder participar também, e o PT Raiz. O PT Raiz é Rui Costa na Casa Civil, é Gleisi Hoffmann, que tem bastante ascendência. Agora, quando o dólar tem uma explosão, bolsa cai, começa essa retórica empresarial mais dura, isso joga a favor do grupo mais fiscalista, vamos dizer assim. Murilo, você consegue dizer numa simples frase para onde vai o Lula? Para Itália. Olha, ele ainda está encontrando... Desculpa, não resisti, Murilo. Falei para a Itália. Ele vai para a Itália amanhã. Ele vai para a Itália. O que é uma boa alternativa nesse momento, a saída pela esquerda, vai para a Itália e espera a fogueira diminuir um pouco. Agora, o Lula tem que ter uma reflexão sobre o que ele quer com relação ao futuro do seu governo e até a sua própria reeleição. E, nesse sentido, ele tem que decidir algumas questões. Uma delas, sem dúvida, é harmonizar o entendimento com o Congresso Nacional. Este é o grande problema que ele tem. Murilo de Aragão, começando por você, CEO da Arco Advice, advogado e cientista político, muito obrigado pela participação aqui na nossa roda. Murilo, boa noite para você em Brasília. Boa noite.